Você já teve ditado na escola? Fala galera, estamos aqui para o nosso segundo dia falando a respeito da Bíblia e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante. Como a gente fez ontem, eu queria ler primeiro o texto com você e a partir daí a gente vai conversando um pouco a respeito do tema. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16 e também o 17 diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, que é a mesma pergunta que eu fiz no começo. Por algum acaso, quando você era mais jovem, ou talvez você do Fundamental 1 que esteja assistindo esse vídeo, você já teve ditado na escola? Sabe aquele momento em que a professora chega para você e começa a falar as palavras que você precisa escrever? Pois bem, por muito tempo as pessoas elas acreditavam que a Bíblia ela foi escrita dessa maneira, porém ela não foi. A palavra inspirada que aparece aqui nesse texto significa que ela foi divinamente soprada. Aí você deve estar se perguntando, mas pastor, mas agora está me confundindo. Afinal, o ditado também, teoricamente, ele é soprado. Porém, contudo e entretanto, tem um detalhe extremamente importante no que tange a inspiração. Deus, quando ele inspira os autores, ele em nenhum momento ele tira a experiência que eles tiveram. Exemplo, a gente vê os evangelhos, são 4. Esses 4 evangelhos são experiências diferentes de 4 pessoas diferentes que tiveram com o próprio Cristo. Aliás, 2 deles viram Jesus, Mateus e João, e 2 deles não viram Jesus, que foi Marcos e Lucas. Então você percebe que a Bíblia ela também leva em consideração o fato de que há uma experiência por trás do ser humano quando ele está escrevendo o texto bíblico. Ou seja, ela não é como o ditado que você tem na escola. Esse texto em específico, ele é muito importante porque é o seguinte, aqui Paulo está escrevendo a um jovem pregador chamado Timóteo. E Timóteo ele iria continuar aquilo que Paulo estava fazendo. Essa carta, muito provavelmente quando ela foi escrita, o 1º e o 2º Timóteo, Paulo já estava prestes a morrer. Tanto que no capítulo 4 de 2 Timóteo ele fala a respeito disso. Já estou sendo oferecido por libação, ou seja, já estou próximo da minha morte. E aí ele deixa alguns conselhos. Dentre os conselhos aos quais ele deixa, um deles é justamente para que ele entenda que a palavra de Deus ela foi divinamente soprada pelo próprio Deus para os seus autores. E dessa maneira faz com que todo o cânon bíblico, ou seja, todos os livros da Bíblia, eles sejam inspirados por Deus. Os autores bíblicos, eles sempre levam em consideração a maneira como o próprio Deus transformou a vida deles. E eles relatam isso aqui. Tem um detalhe. Em nenhum momento da história, que a história está sendo escrita da Bíblia aqui, eles... I want you to really concentrate on me. E tem um detalhe. Em nenhum momento eles maquiam as histórias. Pode ser que eles tenham deixado alguma coisa de fora ou outra também, mas de todo modo você vai perceber que as histórias elas geralmente contêm até mesmo as próprias falhas deles. Quando eles mesmos estão escrevendo ou quando eles não estão escrevendo. Quando você tem contato com este livro, você está tendo contato com algo que foi divinamente soprado por Deus. Com algo que Deus foi lá, inspirou, mesmo sem tirar a experiência, para que a gente possa conhecer o agir dele durante toda a história. Não se esqueça disso. Tamo junto.